Olá, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui, uma live. Acho que todo mundo deve estar vendo essa live de casa, né? Realmente é uma situação bem atípica e eu estou buscando aqui do meu lado trazer pessoas tanto para falar sobre esse assunto das mais diversas visões, dos mais diversos prismas e também trazendo especialistas de diversas áreas diferentes para falar sobre outros temas além, basicamente, do que está acontecendo no mundo por causa do coronavírus. Hoje eu tenho a presença aqui do Alex Nascimento. O Alex Nascimento é um especialista em Security Token e também um professor da UCLA lá nos Estados Unidos. Ele pode trazer essa visão tanto do que ele está vendo nas ruas nos Estados Unidos, quanto também da evolução dessa temática de tokenização. E, obviamente, vou pedir a opinião dele também sobre as moedas digitais de bancos centrais. Obrigado, Alex, por ter participado aqui da live. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, para todo mundo entender aí quem é você e qual a sua especialidade, tanto como professor, quanto também nesse mercado cripto. Opa, tudo bem, André? Tudo bem, pessoal? Bom dia aí para todos. Aqui em Los Angeles são 7 horas da manhã, então, desculpa se eu não estiver completamente... Mas meu nome é Alex Nascimento, eu sou natural do Rio de Janeiro e já há mais de 10 anos eu dou aula aqui na UCLA, né, que é a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Comecei dando aula de estratégia, hoje eu dou aula de blockchain e aplicações da tecnologia e Security Token, que foi uma visão que a gente teve junto com a diretoria da universidade, pós-escândalos dos ICOs, como criar um mecanismo de fundraising, né, de levantar fundos para empresas e projetos de maneira regulamentada aqui nos Estados Unidos. E, além de dar aula aqui na UCLA, ou na UCLA, eu gerencio um fundo de investimento que se chama 7CC Investments. A gente investe em projetos de blockchain, então, se vocês têm algum projeto interessante aí no Brasil, não só estou sempre aí em São Paulo, mas como é sempre um prazer trocar uma ideia com os empreendedores aí brasileiros, que é um pessoal muito, muito inovador. O brasileiro é inovador por natureza, né? Legal, bacana. Alex, eu vou começar perguntando aí em retrospectiva, como que foi para você essa evolução dessa pandemia, né? Então, acho que todo mundo, de certa forma, viu aquilo acontecendo na China, foi pego de surpresa e teve algum momento em que realmente percebeu que era um problema mais sério do que pensava anteriormente. Eu queria ouvir de você como que foi para você isso, qual foi sua visualização aí nos Estados Unidos, qual foi esse turning point para você em que você percebeu que a gente estava lidando com uma coisa muito mais séria. É interessante porque, como eu tenho muitos amigos aí no Brasil, inclusive, né, você, André, Uhum. eu fui vendo essa correlação. A gente estava mais ou menos por volta de uns 10 dias à frente do Brasil. Então, o que vinha acontecendo aqui, eu começava a trocar ideias com amigos meus aí no Brasil e você via se repetindo no Brasil. Então, eu Uhum. acho que não está muito na frente do Brasil numa questão de aqui fechou muito mais cedo. É uma questão de basicamente um pouco mais que uma semana. E, e conforme a gente estava conversando antes de ligar a live, vem sendo uma coisa bem gradual, assim, né? Eles começaram com fechava a universidade, aí depois fechava a primeira coisa a fechar que realmente o pessoal ficou meio assim em choque foi quando eles institucionalizaram um fechamento total de bares, boates e academias ou qualquer outro negócio de entretenimento, né, de agregação de pessoas. Acho que aí foi realmente um que o pessoal falou assim, não, nossa, peraí. Isso foi logo no começo, assim, foi logo nos primeiros, vou dizer, uns 5 dias. Depois vieram as praias e agora, mais recentemente, a gente vem vendo os parques sendo fechados, né? Então, toda vez que a gente for pé na rua, está um pouco mais fechado. Ontem, o governo disse que o lockdown aqui vai até o meio de maio. Uhum. A universidade está fechada até o final de junho
Ah, mas a gente vem vendo uma gradativa, um lockdown, né? Ele vai ficando cada vez mais intenso. E, e a mídia, obviamente, fazendo seu papel, só fala disso aqui, como em qualquer lugar do mundo. Sim, sim. Então, uma das coisas que a gente acompanha muito aqui, que eu acho que o pessoal está ficando cada vez mais consciente, é o número de mortes que estão acontecendo nos Estados Unidos, que é realmente uma tristeza, uma tragédia para todas as famílias envolvidas e todas as pessoas que estão sendo afetadas pela doença. De uma forma geral, eu não vejo muito um pânico instalado na cidade, mesmo porque Los Angeles, naturalmente, não tem o tráfego de pedestres que uma Nova York tem. Aqui está Santa Mônica Venice, que é mais conhecido como Silicon Beach, né? A Praia do Silício. A gente tem um pouco mais desse tráfego de pedestres, mas você sai para dar uma corrida na rua, só a única pessoa que você vê na rua é o pessoal fazendo esporte e morador de rua, realmente tudo fechado. Legal. É legal, não? É bom saber como que está evoluindo isso e que o pessoal está se cuidando, tanto quanto governo, quanto como pessoa física normal. Você falou de algumas coisas no sentido de a universidade ela vai ficar fechada até julho, até final de junho, no caso. Você falou que o lockdown na cidade foi estendido até o meio de maio. Então, a gente tem vários períodos, inclusive o Trump falou nos Estados Unidos como um todo até o final de abril, mas as próprias projeções dele na verdade, iriam até maio, né? Então, a gente tem algum descasamento aí sobre até onde a gente iria com esse lockdown, se ele é seletivo ou não. Eu queria entender do seu lado se você está vendo algum consenso quanto a isso, tanto no período que a gente vai sair do lockdown, quanto em qualquer outro consenso que tenha sobre a doença ou sobre possibilidades para o futuro que ela possa causar em todo mundo. Isso é interessante, né? Porque é uma coisa que a gente nunca viu antes. Uhum, Então, o consenso, eu acho que ele fica um pouco polarizado, e conforme acontece no Brasil, vem acontecendo no mundo afora, aqui acontece muito por causa do sistema bipartidário, né? uhum, Você tem uma força contra a outra, e são só dois partidos, na verdade são três ou quatro, conforme depende de você contar, mas realmente de força são dois partidos. E aí você tem o Trump como republicano, né? Na retórica dele, que é uma retórica 100% positiva, ele vai à televisão todo dia dizer que está fazendo um excelente trabalho, que todas as uhum. ligações são maravilhosas, que está tudo progredindo de maneira correta, até um pouco cômico, de um certo ponto de vista. E aí você tem os democratas, no estado da Califórnia completamente democrata, né? A, Uhum. onde aqui realmente a política do Trump ela nunca teve espaço. Então, o pessoal aqui não só tem uma consciência de que a Califórnia realmente está sendo afetada como um dos grandes polos dos Estados Unidos a ser afetados pelo vírus, mas o governo aqui, ou o governador, ou o prefeito de Los Angeles, ou o prefeito de São Francisco, tem uma visão mais extensiva, ou vamos dizer assim, menos positiva do que a do Trump. A do Trump até um pouco ilusionária, de uma certa maneira, né? Eu fico até às vezes um pouco chocado da maneira com que está sempre tudo maravilhoso, estamos vencendo, todas as conversas são positivas, e outro dia ele foi até questionado por causa disso, né? Uhum. Pô, você vê na televisão, você fala que está tudo ótimo, que vai abrir amanhã, e aí amanhã nunca é amanhã, os números sempre crescendo, e na retórica dele, ele dá um esporro no repórter, dizendo que o repórter não devia estar perguntando esse tipo de coisa, que é uma forma negativa da mídia estar envelopando a situação. O Trump, né? Sempre Trump. Uhum. Entendo. Teve outra coisa que chamou a atenção e foi discussão também no mercado cripto, que foi quando o governo americano anunciou esse cheque aí de $1.200 para distribuir para a população mais vulnerável, né, que não teria como arcar com os custos, até porque as leis trabalhistas são mais flexíveis, então se demite muito mais fácil, então você tem
10 milhões de desempregados que teriam a possibilidade de ter acesso a essa contribuição social, e muito naquele momento se falou sobre a possibilidade de se criar uma criptomoeda governamental, né? Inclusive, estava me atualizando hoje sobre, inclusive, foi botado isso em votação, não muito bem esclarecido no sentido de, vamos usar tal blockchain, vai ser dessa forma, mas muito mais uma situação de que seria muito mais fácil a distribuição por uma moeda digital ou um dólar digital, como foi falado. E eu queria entender qual que é a sua visão sobre isso e se isso seria viável, se seria melhor do sistema, do que o sistema que tem hoje nos Estados Unidos, que foi essa distribuição através de bancos. Esse é um tema muito interessante, porque você toca em vários dos assuntos que aqui interessam a gente e ao público que nos assiste, né? Você tem os fatos, o que realmente aconteceu, então a gente pode passar por cima, a gente pode dar uma palhinha sobre isso. Aí você tem a possível implementação disso, né? O que isso significa para a economia mundial e a economia local dos Estados Unidos. E aí, além disso tudo, você tem as forças geopolíticas, que tudo bem, né? Depende do ângulo que você vê o que está acontecendo no mundo, mas tem muitas discussões sobre como o coronavírus vai afetar o processo geopolítico e econômico das forças dos grandes nações pós-corona. Então, vamos lá. O que aconteceu? O Congresso tentou passar junto nesse pacote emergencial do Covid uma maneira de distribuir para as pessoas esses $1.200, que até hoje ninguém viu e ninguém sabe quando é que vai vir. A ideia, eu acho que, né, saiu da cabeça dos políticos como uma ideia, vamos distribuir através do que eles chamam de digital dollar, que seria mais fácil, de uma maneira operacionalmente. Obviamente, nenhum desses políticos que estava escrevendo esse pacote de auxílio emergencial entende como o blockchain funciona e a necessidade de criar uma infraestrutura para isso. Quem emitiria esse dinheiro seria o Fed, né? Que é o Federal Reserve americano. E o Fed ele tem um papel onde ele cria essas contas que chamam Fed Accounts, né? É uma conta no Fed. Só que essas contas hoje só são dadas para bancos. Comerciais têm essas contas no Fed. E aí o dinheiro sai do Fed e entra nos bancos comerciais. Muito aqui nos Estados Unidos, vale a pena lembrar que, através das leis locais aqui americanas, um banco não é obrigado a te dar uma conta. O banco pode te negar uma conta. Por que isso acontece? Os bancos não querem um cliente que não é rentável. Então, você tem, pelo FDIC, que é o órgão governamental que dá o seguro aos bancos. Então, aqui numa conta nos Estados Unidos, você tem o seguro federal até $200 mil, mais ou menos. O banco foi assaltado, alguma coisa acontecer. O FDIC ele julga que mais ou menos 6,5% das casas americanas, das famílias americanas, não tem uma conta bancária. E isso seria uma maneira de você conseguir também trazer esses 6,5% num país como os Estados Unidos para ser bancarizado. A gente fala da bancarização no Brasil, mas a bancarização aqui nos Estados Unidos também. A desbancarização aqui nos Estados Unidos também é um fato, mesmo porque conta poupança e conta corrente custam aqui, né? Então você tem essa situação. Então tentaram passar isso na votação e na implementação da lei, não foi passado. Então o dólar digital oficialmente não vai acontecer na época do Covid, mas vale muito a pena pensar no que isso trouxe para a mesa. Trouxe para a mesa a discussão de se criar essa moeda
em níveis governamentais, de como isso seria feito através do Fed. O Fed não tem essa experiência de tratar com banco como banco varejista, aí você teria um outro problema, né? E como é que você faria essa distribuição de grana? Agora, vamos dar 2 passos para trás e pensar por que o cara pensou em fazer isso? Será porque realmente ele precisava lançar um digital dollar? Eu acho que você tem 2 coisas aí que são opostas de um ponto de vista geopolítico. É um pouco de uma corrida americana para tentar encontrar o a cripto chinesa, né? A cripto governamental chinesa, o yuan digital, o Digital Electronic Payment Process lá da China. Por quê? O que você vai ter? Com os desdobramentos do Covid, coisa que ninguém nunca viu, você vai ter uma pressão econômica em diversos lugares mundiais. E o que acontece com isso? Você vai ter uma desvalorização de moedas emergentes, como a do Brasil, para tentar reativar a economia. Ou seja, quando o Brasil está parado, o que a gente faz quando isso daqui ligar a luz de novo? Desvaloriza o real para você conseguir empurrar exportação, né? Se você faz isso, e você tem opostamente um governo chinês implementando uma moeda digital que não só é utilizada na China inteira, mas nos seus 60 mais países que fazem parte do Belt and Road Initiative, que é aquele super sistema de logística que a China está criando, você cria para esses países um pouco menores uma saída para não ficar refém do dólar, Sim. que é o que a gente está fazendo. Ou seja, vai todo mundo daqui, quando as luzes ligarem de novo, vai todo mundo correr para o dólar. Então, eu imprimo dólar e eu tenho, apesar de mais dólar rodando, eu tenho uma alta demanda. Então, você cria processos onde a moeda chinês digital vai começar a ser usada por países emergentes com uma mitigação do sistema dolarizado, aonde essa moeda pode, conforme a gente conhece de blockchain, pode ser usada de diversas maneiras para importação, exportação, resolver problemas, aonde efetivamente eu não confio tanto nas leis da China, então não sei se eu vou fazer meus contratos em moeda local. Mas se você tem uma moeda digital que está correndo no blockchain, essa mitigação de risco político ela é muito maior. Então, a gente imagina que essa tentativa do dólar americano foi um empurrão político para tentar correr atrás desse movimento chinês que já está muito mais avançado do que o americano. Entendi. Perfeito. Depois assim, acho que você contextualizou bem aí, trazendo basicamente uma aula de como foi tudo isso para o digital dólar, como que chegou realmente essa proposição do dólar digital lá nas câmaras americanas. E acho que é bem essa ligação mesmo, né? Você tem essa oposição com a China, mas acho que o gatilho de tudo, quando você começa a olhar em retrospectiva, foi a Libra, né? Então a Libra ela trouxe esse questionamento para o Banco Central chinês, logo depois ele contra-atacou falando, nós vamos ser os líderes nessa questão de blockchain, e logo depois falando, vamos criar essa moeda do nosso Banco Central, e cada vez mais parece que a gente está nas vésperas do lançamento oficial disso, né? E existe, além dessa dualidade entre Estados Unidos combater, ou pelo menos rivalizar com a moeda central, a moeda do Banco Central chinês, existe alguma outra iniciativa de bancos centrais e existe a possibilidade de uma competição entre moedas de bancos centrais pós-Covid, né? Porque eu acho que aí vem uma questão de um choque em que você tem na economia atual para talvez aparecer uma outra coisa que seja uma alternativa. Não, isso é bem interessante o que você está dizendo, ou a pergunta, desculpa, porque isso vem acontecendo, né? Então, a história de uma moeda digital, ela obviamente vem toda respaldada desde o Bitcoin, quando a Libra anunciou que ia ser lançada junto com a moeda digital chinesa
pessoal aqui que acompanha o mercado, o Bitcoin quase dobrou em questão de semanas. E hoje você tem um trend, né? Um impulsionamento de uma moeda digital bancária acontecendo em mais de 50 bancos centrais. Então, mais recentemente, o Banco Central francês abriu uma licitação que agora vai até maio, se eu não me engano, para instituições grandes, privadas, participarem de alguns projetos, né, algumas POCs, né, que no Brasil, para a utilização dessa moeda interbancária europeia. Então, o Banco Central Europeu já está em vias de fato de lançar uma moeda interbancária para liquidação entre bancos. O que foi dito até hoje é que esse projeto ele não tem um intuito de criar papel moeda, ele seria mais um primeiro passo na direção de criar um euro digital, mas ele já está em processo de POC, trazendo para a mesa instituições financeiras privadas para trabalharem junto nisso. E até o Banco Central francês disse que, em conjunto com o Banco Central Europeu, que o interesse deles era que isso seria desenvolvido por um agente privado, não por um agente público. Mas caso isso não seja desenvolvido por um agente privado, por uma empresa, eles vão continuar andando com o projeto para frente. E hoje você tem mais de 50 bancos centrais aí olhando a possibilidade de ter uma moeda digital, mesmo porque você facilita acessos a pagamentos muito mais em conta. Né? Você, aqui nos Estados Unidos, você paga para um cartão de crédito 3 a 5% em cada transação. Isso não seriamente necessário se você tivesse um dólar digital. Certo. Entrando agora um pouco mais questão que acho que é a sua especialidade, que é a tokenização, eu queria entender do seu lado como que você está vendo esse panorama aí, dado que você tem conversas com pessoas que, no caso você falou, as iniciativas de bancos centrais de digitalização da sua moeda, seja o ímpeto das pessoas fazerem captação através de security tokens, como que está esse panorama, né? O que a gente vem se desenhando desde do começo de 2019 até 2020, o que tem de novas tendências e o que se consolidou nesse mercado de tokenização, seja de security token, utility token ou tokenização de ativos reais. Isso é muito interessante o que aconteceu. Aparentemente, não foi tanta notícia mundo afora, imagino, porque o Covid está na frente de qualquer agenda editorial de mídia. Mas o que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que chama Jobs Act, eu até brinco na minha aula que não tem nada a ver com Steve Jobs, Start of Our Business. Os alunos perguntam, tem a ver com Steve Jobs? Não tem. Mas desde a administração do Obama, existe uma emenda constitucional aqui nos Estados Unidos que chama Jobs Act, que o Obama institucionalizou para você ter uma facilitação das startups aqui para acesso a dinheiro e criação de capital. E aí, só para ser bem conciso na lei inteira, ela basicamente abre 3 oportunidades. Uma oportunidade para você fazer crowdfunding, que é a regulamentação CF, né? CF de crowdfunding. Aí você tem uma outra oportunidade como empreendedor, que é levantar dinheiro só de investidor qualificado.
gestor qualificado aqui nos Estados Unidos é mais ou menos alguém que tem $1 milhão em ativos líquidos. E essa é a regulamentação D, 506D. E aí você tem o que é a galinha dos ovos de ouro, que é a regulamentação A, que deixa você levantar dinheiro de qualquer pessoa, qualificado ou não qualificado, né? E mais conhecida como A+. Uhum. E essas 3 regulamentações, duas delas, que são as mais relevantes para o mercado cripto, que deixa você levantar dinheiro de quem é um cidadão comum, elas tinham limites. A regulamentação CF parava em $1.070.000, o que criava uma dificuldade processual, porque todo mundo que acompanha o mercado de startup sabe que $1.070.000 não é muito lá dinheiro para você criar vamos dizer, uma nova Uber, um app, um Facebook. Não é tanto dinheiro assim. E a regulamentação A+, parava em $50 milhões por ano. Aí já é mais conceitual o dinheiro. Então, o mercado cripto tentou criar um token que fosse regulamentado por esse A+, durante 2019, durante 2017 até 2019. Em julho de 2019, saíram não só mas 2 aprovações da SEC, aqui, que é a CVM americana, para que o mercado cripto pudesse utilizar essa regulamentação A+, para levantar dinheiro. Então, você teve o Blockstack e o Props. E até fazer um plug aqui, a gente conta a história no nosso livro. O pessoal aí só baixar o livro sobre essas duas. E agora, em março, dia 4 de março, para ser preciso, a SEC voltou à mesa dizendo que vai reavaliar esses números e vai fazer um update nesses números, o que deixou o mercado muito animado, apesar da gente estar nessa loucura de Covid. A regulamentação CF vai passar para $5 milhões e a regulamentação A+, vai passar para $75 milhões. Então, e aí o pessoal talvez esteja assistindo a gente perguntar, mas você falou que tinham 3. A do meio, que é a regulamentação D506, ela não tem muito limite, porque você está levantando de investidor profissional. Então, né, ela não é muito afetada. Mas agora você consegue, através de um efeito de crowdfunding, levantar até $5 milhões. E essa é uma regulamentação pré-blockchain, pré-ICO, que nos Estados Unidos você consegue utilizar para criar um security token. Nessa evolução, a gente tem visto muitos exchanges avançando, como o pessoal da T0, que está avançando numa velocidade extrema para lançar um Security Token Exchange. Você já tem alguns Security Token Exchanges rolando, mundo afora, mas a gente acredita que esse pós-Covid vai trazer mais plataformas de Security Token Exchange mundo afora. E cada vez mais você tem governos aceitando cripto como moeda ou como veículo financeiro legalizado. Por exemplo, a França e a Alemanha recentemente aceitam o cripto como realmente ativo financeiro regulamentado. Então, eu acredito que vai ser uma evolução. Obviamente, a gente está passando um período difícil, mundial, mas a abertura de um security token com um mínimo de $5 milhões já é viável e você não precisa ser americano, você pode abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, você pode abrir, a gente tem aberto para os nossos clientes empresas em Cayman, Bahamas, que também são adeptas ao security token. Eu acredito que vai ser um momento muito positivo assim que a gente sair
dessa pandemia para o mercado de security token. Legal. Eu ia partir para trazer um pouco para o ecossistema brasileiro, mas antes eu queria que você falasse do livro aí. Eu sei que você lançou recentemente, falou que pode baixar gratuitamente. Que histórias ele conta ali? Acho que você falou um pouco do que ele conta o STO da Blockstack, eu acho, né? E quais são as outras histórias que são contadas aí? Para quem que é esse livro? Então, a gente criou esse livro que chama The STO Financial Revolution. Tem o site dele, que é The STO Financial Revolution, está na Amazon também. Vocês aí da Empíricos deram uma força para a gente quando a gente lançou, queria agradecer a todo mundo aí. Obrigado. A gente criou um livro que era basicamente essa retórica, né? O blockchain, o mercado de ICO foi de uma certa forma, muito criticado por diversos analistas financeiros como o que muito comumente aí no Brasil chama pirâmide, ah, truque financeiro, etc. Uhum. E a ideia desse livro era até de um ponto de vista acadêmico, desmascarar isso, né, de uma forma positiva, apresentar para executivos que não têm um background técnico de blockchain o que a tecnologia do blockchain pode fazer e apresentar essa solução de que não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e em outros lugares do mundo, você tem tido uma tendência de uma criação regulamentar para a criação de security tokens. E para o pessoal aqui que não é familiar com a diferença de security tokens para um ICO, o security token é um ICO que é regulamentado pelas leis governamentais da jurisdição onde o seu investidor reside. Então, aí no Brasil, seria um ICO regulamentado pela CVM. Legal. E aí a gente conta a história, a evolução desde o que é o blockchain, a utilização do blockchain para diferentes indústrias, a transição do ICO para o STO, os primeiros dois STOs a serem lançados aqui nos Estados Unidos, que foi o Blockstack e o Propscoin. A gente tem case studies no livro que mostram o que está sendo feito na indústria. O BTG Pactual aí dá um abraço no Portilho, no Lucas, o pessoal apoia o livro, a gente tem o case study, vai lançar o case study do HITS BZ aí do BTG no livro. Como eu disse, brasileiro sempre inovando. É até muito interessante contar essa história mundo afora, que um dos primeiros security tokens mundiais é brasileiro. Legal. Criado no Brasil. Ele é sediado em Cayman, mas é criado por brasileiros. Maravilha. Sobre essa questão que você falou sobre securities criados por brasileiros, a gente estava conversando aqui anteriormente para até comentar sobre o que o mercado Bitcoin tem feito, né? Então, a gente tem já hoje a venda de tokens de consórcio, agora o mais recente, mas o mercado Bitcoin começou com a tokenização de ativos que não são valores mobiliários, né? Então, meio que buscou ali uma brecha para se fazer uma tokenização de ativos, fazer uma venda para pessoa física, de uma coisa que não era líquida, não era valor mobiliário, mas mesmo assim poderia ser negociado de uma forma mais simples ou uma forma sem tanta fricção para as pessoas físicas, né? Eu queria que você desse a sua visão sobre isso, que até a gente estava falando anteriormente, que para o mundo inteiro, ou pelo menos para os Estados Unidos, essa classe de ativos seria considerada um valor mobiliário, um security, mas aqui no Brasil é como se fosse uma jabuticaba em que a CVM diz que não é da alçada dela, né? Qual é a sua visão sobre tudo isso? Isso é muito interessante, porque, assim, se você olhar de um ponto de vista, e eu gosto muito de utilizar essa metáfora, ou nem seria uma metáfora, o que é um security token? Security token é um contrato de investimento registrado no blockchain, que é regulamentado pelos órgãos locais da jurisdição no qual se cedia o seu investidor. Simples, né? Então, você poderia fazer qualquer tipo de contrato. Um consórcio, por exemplo, é um contrato de investimento. Você está ali num contrato mútuo, de acordo, investindo num apartamento, num carro, etc.
Quem é o órgão regulamentador no Brasil? É a CVM. A CVM tem suas regras que são muito baseadas no que é utilizado aqui pela SEC, que é o Securities Exchange Commission americano. Sim. Mas são todas as regras iguais? Não. O Brasil é uma jurisprudência, os Estados Unidos é outra jurisprudência. Tá? Então, a CVM tem o seu arcabouço de regras e regulamentações. E o pessoal do mercado Bitcoin, que, aliás, é uma equipe com um background muito institucionalizado, o pessoal ali tem uma grande parte do time executivo que é ex-CETIP, você conhece muito bem. Mandar um abraço lá para o Reinaldo, a Juliana Falkman, a advogada central lá deles, com uma cabeça muito inovadora. Começou a tentar entender o que são essas regulamentações dentro da CVM. E como a CVM olha para contratos de investimento. Algum desses contratos de investimentos que em outros lugares são regulamentados pelo órgão regulador de papéis imobiliários, no Brasil não é. Exemplo, precatórios, direitos creditórios, consórcios e outros contratos de investimento que no Brasil a CVM, conforme você disse, olha e fala, isso não é da minha alçada. Então, no Brasil, se criou esse termo que eu acho que, daí volta, eu acho super interessante, que eu sempre apresento isso quando eu faço as palestras aí pelo mundo, a inovação brasileira. Né? Então, mais uma vez, o empreendedorismo brasileiro vencendo fronteiras, vencendo barreiras, inovando e criando o que eles estão chamando de non-security token. Uhum. Então, não deixa de ser um contrato de investimento, mas ele, dentro das regras do Brasil, dentro das regras da CVM, ele é um contrato de investimento que a CVM não se vê responsável por regulamentar. O que traz para o mercado de cripto brasileiro um grande respaldo, porque você não fica só preso a investimentos de moeda especulativa como o Bitcoin. Uhum. Você consegue ter um token, ter um contrato de investimento, ter uma opção de investimento, que são investimentos bons, precatórios, direitos creditórios. A gente está até trabalhando com o mercado Bitcoin para lançar um produto, a gente não pode falar muito, mas um produto com uma marca nacional, que todo mundo reconhece, de direitos creditórios, uma das maiores empresas do Brasil, tokenizado. Então, você, como investidor de cripto, não fica só restrito a investir em criptomoedas. Você pode investir em security tokens já no Brasil. Deixa eu corrigir antes que a Juliana reclame. Não é um security token. No Brasil é um non-security token. Legal, vamos fazer essa defesa aí. Provavelmente advogado vai pegar bem no seu pé se você falar alguma coisa errada. Pessoal, eu já vou... Alex, obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Foi bem produtivo, assim, basicamente vários pontos ali foram uma aula tanto para mim quanto para quem está assistindo aqui. Queria te agradecer mesmo e queria saber se você tem alguma última mensagem e sei lá, alguma última mensagem tanto no mercado cripto ou de acordo com o que está acontecendo aí no mundo por causa do coronavírus. Mas é isso, a gente já vai encerrando ali. Tem alguma última mensagem? Então, eu queria só mandar um abraço aí para todo mundo. Realmente espero que esteja todo mundo, né, consciente, que estejam em casa e saudáveis. E juntos, eu acho que a gente vai passar por isso e o mundo vai voltar. Mas eu acho que para os empreendedores brasileiros, eu acho que é um momento onde possa se pensar na inovação natural do brasileiro. Onde vai surgir muitas oportunidades, especialmente no novo sistema financeiro que vai surgir pós-Covid, devido às pressões. Eu acho que vão ter muitas oportunidades, não só para o mundo cripto, mas para outras facções de empreendedorismo.
e aí incentivar todo mundo que tiver uma ideia, que estiver pensando nisso. Acho que esse é um bom momento para inovar, e o nosso espírito brasileiro de inovação acho que prevalece nesse momento. Tá certo. Brigadão, Alex. Eu vou encerrando aqui. Obrigado de novo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, André. Tchau, pessoal. Obrigado, hein?